Vamos conversar agora com o Dr. Bruno Boaventura, delegado regional de Polícia Civil, ele que tomou posse recentemente, junto com outros 8 delegados que estão à frente da Polícia Civil de Araguaína, e a gente já viu que o trabalho deu uma evoluída. O número de prisões, de operações feitas pela Polícia Civil aumentou e a população já percebe isso. Boa tarde, doutor Bruno, seja bem-vindo ao nosso Jornal 54. Boa tarde, Flávio. É um prazer a gente estar aqui, né, num canal de televisão com tanto alcance aqui na região. A gente merece, né, a gente precisa desse espaço para poder estar divulgando o nosso trabalho e a comunidade está sabendo o que a gente está fazendo. Esse é o nosso objetivo. Vou começar já fazendo uma pergunta que lhe fiz nos bastidores aqui, antes do começo do Jornal 54, que é sobre a experiência sua, profissional, e dos outros delegados recém-empossados. A ideia, até pelo perfil de idade de vocês, é que sejam recém-formados, talvez com pouca experiência em polícia ou nenhuma experiência, e não é bem isso, não é? É o contrário. Na verdade, não é assim. A minha escolha como regional aqui em Araguaína se deu por conta de um trabalho que eu fiz na Polícia Civil em Santa Catarina. Eu fiquei durante quase 7 anos trabalhando como delegado lá. Tive uma passagem por várias delegacias, né? E o secretário de Segurança, ele conhecia muito bem essa forma de trabalhar da nossa Polícia Civil no meu estado, em Santa Catarina. Como ele estava querendo pessoas novas, né, com outra mentalidade também, para começar um trabalho novo, né, com novidades, ele me escolheu e eu me senti muito honrado. Mas eu ressalto que esse trabalho que a gente vem fazendo, vem desempenhando desde o início aqui da nossa nomeação, é um resultado de toda a equipe. Se eu não tivesse uma equipe tão comprometida como nós temos aqui, fatalmente os resultados não estariam aparecendo. Então, há colegas que são provenientes de outras polícias, né, de outras unidades da federação, e outros que não trabalhavam especificamente na polícia, mas atuavam também em outras organizações que trabalhavam nessa área de persecução criminal. Então, eu falo para a população, eu deixo todo mundo bem tranquilo, que nós estamos com uma equipe muito boa, juntamente com todos os que já aqui estavam, e nós vamos prestar, com certeza, um excelente serviço, talvez como nunca foi visto aqui na região. Um dos grandes problemas de Araguaína, de longe, o que mais amedronta a população, que causa uma sensação de pânico, é o número elevado de homicídios. Agora foi recém-criada, instalada uma delegacia de homicídios. Com essa delegacia, vai ser possível melhorar o índice de resolução dos casos? A gente sabe que o Brasil tem uma deficiência muito grande de resolver casos de homicídio. Como é que vai ficar isso em Araguaína? A população pode esperar uma melhora acentuada nesses índices? Primeiro, a gente tem que destacar que esses dados que são anualmente divulgados, eles não conferem muito com a realidade. Eu já ouvi falar de dados que a Polícia Civil consegue resolver em torno de 2 a 5% dos homicídios. Isso não é verdade. Isso são dados de ONGs que fazem esses levantamentos, criticando a atuação da polícia, não são dados governamentais. Há muita falha na alimentação dos bancos de dados. Em relação à sua pergunta sobre a criação da Delegacia de Proteção à Pessoa, nós temos um profissional conhecidíssimo aqui na região, que é o Dr. Harrison. Essa foi uma aposta também do governo para a delegacia. A delegacia foi criada através de uma grande briga dele, né? Ele sempre foi o mentor dessa delegacia. Com a ajuda dos novos colegas que estão chegando, com certeza essa delegacia ela será uma das que mais resolverão casos aqui no estado. Nós temos um grande índice de homicídios em Araguaína, talvez um dos maiores do estado, talvez perdendo somente para Palmas, mas com uma delegacia voltada especificamente para esse tipo de fato, né, de crime, a gente pode melhorar o serviço. Essa que é importante. Muitas delegacias atuando em vários casos diferentes não traz um know-how
né? Falta foco, né? Foco. A delegacia começa a perder o foco, chega um crime de homicídio para investigar e logo em seguida um outro crime que não tem nada a ver com aquela investigação de homicídio e aí, como você disse, a gente perde o foco. Já tem, inclusive, um caso importante sendo investigado pela Delegacia de Homicídios, que é Sim. o caso do advogado Danilo Sandes, que foi assassinado, tudo indica que tenha sido assassinado. Como é que está esse caso? Eu sei que o senhor não é o titular da Sim. Delegacia de Homicídios, mas o que pode ser adiantado já para a população? Olha, Flávio, a nossa equipe não parou de trabalhar. Durante a entrevista da apresentação, né, da divulgação que o cadáver realmente se tratava do Danilo, a nossa equipe já havia mais ou menos uns 5 dias que já havia começado as investigações e não parou. É um trabalho muito complexo. Quem cometeu esse fato sabia o que estava fazendo, não é marinheiro de primeira viagem. Então, a gente não pode fornecer muitos dados, mas eu quero garantir aqui para a população, não só esse caso, né? A gente está tratando esse caso talvez com muita repercussão, mas a gente trata de todos os casos que chegam à delegacia. Mas a investigação está sendo bem conduzida, nós estamos no caminho e eu não posso dar um prazo, porque isso poderia até afetar o andamento. Mas a gente tem convicção de que, se as informações que nós estamos recebendo, estamos averiguando, baterem, nós vamos conseguir prender esse criminoso. O senhor acha que, eu estava tratando agora há pouco, até com o seu auxílio nos bastidores, do caso das mulheres que enveredam começam a traficar, Sim. por causa de seus namorados, maridos, que vão presos, isso cessa a fonte de renda da família e elas se veem, entre aspas, na necessidade de praticar esse crime como forma de subsistência. Será que há uma falta de conhecimento ou uma ilusão por parte das pessoas em pensar que a polícia não vai chegar a esses autores de crimes, ou que a polícia esteja sobrecarregada? O que passa? É meio que coisa de psicólogo, mas Sim. o que passa na cabeça dos criminosos que insistem em fazer as mesmas práticas pensando que não serão pegos? Ou será que eles contam com a morosidade da justiça, com a fragilidade das leis? O que é que motivaria essas pessoas a praticarem tantos crimes de forma tão banal? Sim, Flávio, como você disse, é uma questão que é estudada, né? Há matérias nas faculdades de Direito que se trata da psiquiatria forense, criminologia, que estudam as condutas, né, criminosas, porque as pessoas cometem crime. Mas eu posso dizer que no nosso país, um dos fatores predominantes, talvez o mais predominante, são as leis que são, da forma como elas são aplicadas também, as leis muito brandas. Muita gente acha que fala que o Brasil é um dos países que mais prende porque tem mais criminosos. É uma questão lógica. Muita gente fala que a gente tem preso demais. Eu não acho. Eu acho que a gente tem cadeia de menos. A gente precisaria de mais cadeia, com mais segurança nessas cadeias. Nossas cadeias são, em todo o Brasil, com raríssimas exceções, elas são peneiras, né, onde entra e sai de tudo. Criminosos que estão lá continuam cometendo crimes. Eu estou falando aqui coisas que todo mundo já sabe, mas a grande realidade é que as nossas leis são ultrapassadas. Além disso, há uma ideologia que eu entendo dentro do sistema de persecução penal, que envolve tanto a Justiça como o Ministério Público, às vezes até algumas polícias, a Defensoria Pública, de muito garantismo, né, de querer dar muitos direitos e não exigir dessa pessoa que comete o crime. Então, outras organizações também que estão sempre defendendo essas pessoas. Claro que todo mundo que é acusado de algum crime tem direito de defesa, mas a gente parece por um momento em que essas instituições elas estão trabalhando não a favor, mas não estão repreendendo da forma que deveria ser. Parece que há, inclusive, por parte do legislador, uma mentalidade
de que o criminoso é sempre a vítima da sociedade, vítima da falta de recursos, Sim. vítima da história do Brasil que, por um determinado dívida, tempo, né? da dívida social, né, que nunca se paga, e aí fica muito nesse discurso, e quem paga a conta hoje é o cidadão trabalhador. Justamente. Né? Parece que o legislador brasileiro foi contaminado com essa mentalidade. Está nos meios de comunicação, a gente vê que os grandes veículos de comunicação, os grandes veículos tendem a perseguir os policiais que se aplicam no seu trabalho com mais intensidade, não é? Sim. Enfrentam a criminalidade com mais energia. Talvez isso seja um dos grandes responsáveis. Também, você fez uma síntese perfeita. Todo esse arcabouço jurídico que existe, como a legislação, a proteção, parece que quando essa Constituição foi promulgada, havia uma dívida com essas pessoas que estiveram, né, passaram pela ditadura militar, que a história conta de uma forma, né, da forma que melhor, a imprensa conta de uma forma, os professores de outra. Então, assim, essa dívida parece que nunca foi paga. E alguém tem que pagar. Você fez um paralelo muito interessante, que quem está pagando essa dívida hoje, em consequência dessa forma como é tratada a justiça criminal do Brasil, é realmente o cidadão de bem. Seria a hora de nós zerarmos essa dívida, né? Vamos fazer uma conta nova aqui, esquece isso para trás e vamos fazer a coisa diferente, porque senão nós vamos chegar num caminho sem volta. Vamos transformar isso aqui numa bagunça, num caos total. Agora, doutor Bruno, voltando para as nossas questões locais, nós vimos agora há pouco, mostramos o caso de um ex-aluno de um colégio no centro da cidade que, por causa de desavenças, ele teria inclusive sido expulso da escola por violência, por ter praticado violência contra um professor. E aí você tem as imagens deste aluno que foi ao colégio tomar satisfações. Quando avistou o diretor, eu gostaria que posicionasse lá na parte em que o diretor está com uma câmera fotográfica na frente do colégio e o aluno vem e começa a agredi-lo, Cícero. Está aí, ó. Está aí a nossa equipe mostrando, tem um círculo aí. Ele derruba o professor, muito conhecido esse professor em Araguaína, tem mais de 30 anos que eu o conheço pessoalmente, não é? E agora o professor, no ímpeto para se defender e até para contê-lo, não é? Claro. Você vê que ele tenta... fica imóvel durante um certo tempo e recebe um golpe, parece que de capoeira, né? Para quem luta capoeira. Só que o golpe não foi eficaz. O professor acabou dominando este aluno até como forma de resguardar a sua integridade. Só que não para por aí. Há ameaças na internet, não é? O que a Polícia Civil de Araguaína pode e vai fazer neste caso até para garantir a integridade física deste professor que está sendo ameaçado claramente aí nestas imagens que nós estamos vendo, nesses prints de redes sociais? Olha, Flávio, eu faço, antes de te responder essas questões especificamente, isso aqui para mim é o mais baixo que um ser humano pode chegar na sua falta de educação, na sua imoralidade. Ele ia até uma escola onde alunos estão ali estudando, né, e agrediu um professor. Eu acho que isso aqui sintetiza justamente todo essa criminalidade, essa revolta da população que a gente está vivendo. Porque se o professor é agredido no seu local de trabalho, não falta mais nada para acontecer. A gente está num declínio acentuado para a barbárie, né? Eu acho que eu não exagero, não, nesse sentido, porque para mim uma pessoa de 18 anos de idade, né, que está se formando, né, como ainda um cidadão, e não é um cidadão, uma pessoa dessa, provavelmente nunca será. Ele deve daqui a pouco tempo estar aqui junto com nós na delegacia e encaminhado para o presídio, porque uma pessoa dessa é muito difícil ter recuperação. Em relação ao que você me perguntou sobre o que ocorrerá com esse caso. Primeiro, esse adolescente não, fiquei sabendo que ele é maior de idade,
ele vai ser processado, né? Ele vai ser investigado, depois processado pelos crimes de vias de fato, se o professor não apresentou nenhuma lesão, se tiver apresentado as lesões corporais. E também pelo desacato. O professor estava no seu local de trabalho, no exercício da sua função, então ele tem todo o direito de ser respeitado, como qualquer pessoa, mas ainda mais como um professor e um funcionário público. Essas pessoas aqui, que a gente ainda não tem identificação, que estão fazendo esse tipo de comentários aqui nas redes sociais, poderão ser, serão identificadas, que isso aqui é uma coisa muito fácil de identificar quem está fazendo isso. E nós intimaremos a delegacia para se explicar por que eles estão dizendo que não vai ficar assim, nós vamos cobrar e poderão ser indiciados por ameaça também. Já que se não vai ficar assim, o que será feito, né, com o professor? Hoje eu estive com ele na delegacia, o parabenizei pela atitude, porque por mais que a gente não queira que a violência se propague, esse tipo de ação, de conduta de um aluno, ela não pode ficar também, o professor não pode apanhar e não fazer nada, não revidar. Ele estava numa forma de legítima defesa plenamente caracterizada. Ele se defendeu e imobilizou. Então, toda pessoa que for atacada dessa forma e puder se defender, como a gente vê nas imagens, tem o direito legal de se defender. Ela não tem, na verdade, a faculdade, a obrigação, mas se ela quiser, ela pode se defender, como foi feito aí, ó. Ele foi agredido e nessa imagem é muito claro, ele não excede em nenhum momento na sua atitude. Ele pega o adolescente, conter e esperou a chegada da Polícia Militar. Então, a ação foi legalmente perfeita da parte do professor. Demonstrou muito autocontrole, inclusive. Também, né? ele não saiu de si, não começou a agredir o rapaz de forma desproporcional. Então demonstra que esse é um cidadão de bem, que cumpre com os seus deveres, e esse outro que está aqui, igual eu digo, começou já mal na justiça. Já com 18 anos já vai ter 2 procedimentos contra ele. E no futuro próximo eu imagino que vai estar preso em alguma cadeia por aí. Se não mudar de atitude, terá uma perspectiva de vida muito ruim, não é? Doutor Bruno, já são 13 horas e 7 minutos, nós teríamos muitos assuntos ainda para tratar aqui no nosso Jornal 54, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Eu gostaria de agradecê-lo pela presença aqui no nosso Jornal 54, desejar em nome da população araguainense êxito, não é? Muito sucesso na coordenação, né, da delegacia, na coordenação regional da Polícia Civil, né, como em todas as atividades da polícia em Araguaína. Sim. Muito obrigado pela presença e sucesso. Né? Contem sempre aqui com o Canal 54. Eu agradeço a imprensa sempre divulgando o nosso trabalho, nos apoiando, e eu queria só deixar um recado aqui que a minha função aqui como regional de polícia, o delegado regional, é apenas facilitar o trabalho dos colegas. Eu tenho essa missão. Não sou eu que vou ser o xerife da cidade, que vou fazer as prisões. As prisões são feitas pelos nossos policiais, em conjunto também com a Polícia Militar. Então, o meu trabalho é especificamente facilitar a vida do dia a dia do policial, para ele poder ter êxito nas investigações e, consequentemente, nas prisões. Muito bem. Falamos ao vivo com o Dr. Bruno Boaventura, delegado regional de Polícia Civil.